essa palavra é uma palavra que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava de férias. Deus trouxe um tempo que eu estava orando e meditando na palavra. Deus falou muito no meu coração. E eu estive em Castelinho, lá com os irmãos, no lugar que reside a nossa irmã Jandira, que é a mãe do nosso querido Gabriel. E tive a oportunidade de pregar essa palavra lá, uma mensagem lá na igreja no domingo à noite, né? Porque pastor de férias o pessoal descobriu. Alain foi para a igreja domingo de manhã, junto com o Gabriel, e chegaram lá e falaram: você que é o pastor? Não, o pastor não veio não. Então chama o pastor para pregar à noite. Então pastor de férias não existe, tá? Mas Deus operou grandemente na vida daquela igreja naquela noite. Eu creio que vai fazer o mesmo, e muito mais ainda do que a gente pode imaginar, porque a palavra de Deus é viva, ela é dinâmica e vai nos surpreender nessa noite. Eu tenho certeza disso, porque quanto mais a gente se aproxima dessa palavra, mais Deus fala conosco de uma forma surpreendente. Gênesis capítulo 35, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Eu quero ler apenas um único versículo. Gênesis 35. Gênesis 35. Porque no final desse culto, nós começamos esse culto adorando a Deus de uma forma tão intensa. Quantos perceberam que havia algo diferente enquanto adorávamos a Deus? Amém? Então nós não podemos deixar escapar isso, irmãos. Vamos chegar agora, porque parece que alguns de nós muitas vezes vai igual aquele carro, né? Saia toda, ou aquele corredor, saia toda, mas chega no meio a gente começa... A gente está procurando fazer, irmãos, na medida do possível, um culto que seja mais dinâmico. Mas uma coisa que Deus falou no meu coração sempre: jamais alterar aquilo que o Espírito quer fazer. Amém? Então nós estamos à disposição de Deus. São 2 cultos que nós temos por semana. 2, a semana tem 7 dias. Então 5 dias a gente não está reunido em culto. Então, irmãos, a gente não pode reclamar de um pouco mais de minutos ou de hora na presença de Deus, jamais. Ao contrário disso, a gente tem que ser grato. Amém? Então vamos para a palavra. Gênesis 35, você achou? Vamos ler o versículo número 3. A Bíblia diz: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Repita o versículo 3, por favor. Amém? Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra. E o que eu te peço é que o poder que há na tua palavra, ele, ó Deus, venha sobressair nessa noite de uma forma poderosa, milagrosa, e nos alcance e produza fé em nossos corações. Fé tamanha que a gente possa transportar as montanhas diante dos nossos olhos. Para a glória do nome de Jesus nós oramos, confiantes nessa palavra. Amém e amém, Jesus. Amém. Pode se assentar, mas deixa a sua Bíblia aberta. Como sempre faço, eu dei um tema para esta mensagem. E é uma palavra de ordem. Persevere sempre em adorar ao Senhor. Diga isso para o vizinho que está aí do teu lado. Persevere sempre em adorar ao Senhor. E antes da gente caminhar, eu quero dizer que adorar, quando Deus colocou no meu coração para dar o título para essa mensagem, não é aquele momento de levantar as mãos, de cantar. Não se resume só a isso, é muito mais do que isso. Porque como disse, aquele é um momento. E adoração não tem a ver com momento. Adoração é estilo de vida. É você viver de uma forma intensa com Deus, na confiança. Então adorar é temer a Deus, é servir a Deus, é seguir, é louvar, como também já disse, e é também confiar. Tá bom? Então quando você lembrar do título da mensagem, não fique pensando assim: persevere sempre em cantar. Não. É mais do que isso. Persevere sempre em temer ao Senhor. Persevere sempre em seguir ao Senhor. Lembra que no domingo nós ouvimos isso, que Jesus Cristo é o centro de tudo. Amém? Centro da nossa vida. Então, baseado nisso, nessa noite o Senhor, pela palavra dele, o Espírito Santo de Deus está me chamando, te chamando para perseverar nessa busca pelo Senhor, nessa forma de vida, nesse estilo de vida que é seguir ao Senhor. Amém? E até mesmo incluir aqui uma palavra para você que muitas vezes fica pensando assim: bom, já fui o culto domingo à noite,
Para que ir na terça? Ou já fui na terça, para que domingo? Domingo de manhã não, porque eu tenho que acordar muito cedo. Então deixa para ir à noite. Olha, você que está com esse pensamento, Deus está te chamando também a perseverar. Amém? Você está me entendendo? Às vezes sai cansado do trabalho, chega atrasado, meu irmão, no culto, porque você estava trabalhando, porque você estava com uma luta dentro de casa, você chega atrasado. Agora chegou atrasado, ficou o dia todo em casa, fazendo coisa nenhuma, ainda chega atrasado, miséria e queima, meu irmão. Amém? Amém? Você está entendendo? Então, persevere também está presente nos cultos. Persevere sempre, sempre. Amém? Sempre. Então, olhando para a palavra de Deus, quem é que está falando? Jacó. Quem é que está falando? Jacó. E o que é que ele está falando? Ele reúne a família dele. Ele já tinha passado por todas as experiências de lutar com um anjo, de ter fugido de casa, de agora está voltando, encontra com o irmão dele, o irmão o perdoa, e agora está chegando numa terra onde ele está ali, reunido com a sua família. Mas diz a palavra de Deus aí, nesse texto, versículo 1 e 2, que Deus aparece para ele e diz: olha, está na hora de você voltar a Betel. Voltar. E por que voltar? Porque Jacó tinha estado em Betel antes. Quem é aqui que já leu e consegue lembrar onde era Betel? Que Betel é esse que Jacó esteve? Vou ajudar a avivar a tua memória. Jacó sai de casa fugido por ter roubado a bênção do irmão dele. E aí, ele então resolve parar no lugar, porque a viagem era longa, acha uma pedra, usa de travesseiro, deita-se ali. E ao deitar-se ali, Jacó então tem um sonho, mas não era um sonho qualquer, era uma visão que Deus estava dando para ele. E naquele sonho, Jacó consegue avistar uma grande escadaria que ligava aquele local ao céu. Naquela escadaria, anjos subindo e descendo daquela escadaria, e o Senhor lá no alto. Até que o Senhor olha para Jacó e diz: olha aqui, Jacó, esse lugar aqui não é um lugar qualquer não. E aí então Deus se apresenta a Jacó, e diz a Bíblia Sagrada então que Deus faz uma promessa para Jacó: eu sou o Deus dos seus pais, eu vou cuidar de você. E diz a Bíblia então que Jacó faz um voto a Deus. Quando acorda, Jacó acorda assustado, ele diz: olha, eu estou num lugar sagrado, isso aqui não é um lugar qualquer, isso aqui é Betel. Diga comigo, Betel. Betel é uma palavra hebraica. Toda vez que você vê uma expressão que tenha bet, B-E-T, fala de casa. El é para Deus. Olha aqui, aula de hebraico sem cobrar nada, viu? El é para Deus. Bet-El, casa de Deus. Amém? Amém? Então, Betel é casa de Deus. E aí então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jacó então se levanta, se assusta e diz: olha, eu estou no lugar sagrado, isso aqui não é outro lugar senão Betel, casa de Deus. E ele pega uma pedra, coloca lá e diz o seguinte: olha, a partir desse momento eu te digo, Senhor, se o Senhor for comigo, me guardar nessa jornada e me levar de volta para a casa dos meus pais, me der pão para comer, roupa para vestir, então tem uma coisa: primeiro, o Senhor será meu Deus. Olha o que ele diz: o Senhor será meu Deus, vou te servir, porque o Senhor é o Deus dos meus pais, o Deus do Isaac, o meu pai. Ainda não é meu Deus não, mas o Senhor será meu Deus. E essa pedra que eu coloquei aqui vai ser a casa do Senhor. Eu vou tornar esse lugar um lugar conhecido, vou investir nesse lugar. E outra, de tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Amém? Tem muita gente que diz que o dízimo ele é pertencente à lei. Não tem nada a ver, o dízimo é anterior à lei. Antes mesmo da lei existir, o dízimo já estava lá. Abraão deu o dízimo de tudo, está lá na Bíblia. E não tinha nem ainda a lei de trazer dízimos à casa do Senhor. Então, nesse instante, em Gênesis 35, Deus fala ao coração de Jacó: está na hora de você voltar a Betel. Está na hora de você se reencontrar comigo em Betel. Está na hora de você voltar à casa de Deus. Amém? Amém? Porque lá em Betel foi que tudo começou. Porque lá em Betel alguma coisa aconteceu. Você fez uma oração. E desde aquele dia eu tenho trazido resposta para você. Deus não diz isso aqui no versículo 1 e versículo 2, mas é como eu penso que chegou isso à mente e ao coração de Jacó.
Então eu quero te chamar a perseverar sempre em adorar ao Senhor por algumas razões. E quero dividir essa mensagem em duas partes. E aí, olhando para Gênesis 35, eu quero que você olhe o verso 3. Como é que Jacó se refere a Deus? Como é que Jacó fala de Deus? Como é que ele menciona Deus? Quem é Deus para Jacó? E Jacó diz, ele diz claramente, vamos subir a Betel, porque ali eu vou fazer um altar para quem? Para Deus. Que Deus é esse? Se eu perguntasse para você qual é o seu Deus, o meu Deus é o Todo-Poderoso. Meu Deus é o Deus que está no céu. Meu Deus é Jesus. Quem é Deus para você? Jacó diz quem era Deus para ele. Jacó, então, ele fala de Deus de uma forma muito pessoal. O que Deus? O Deus, um Deus específico, um Deus que se destaca entre os outros deuses da terra, com D minúsculo, mas o Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Você pode repetir isso? O Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Segundo, o Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. Diga isso comigo. Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. Então quero dividir essa mensagem em duas partes. A primeira parte diz respeito ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Amém? Amém? Você está entendendo? Muito bem. O que é que Jacó, ou a que Jacó está se referindo? Que dia de angústia é esse? Bom, para Jacó, o dia de angústia foi o dia onde ele teve que sair fugido da casa da sua família, teve que deixar o seu pai, deixar a sua mãe e sair correndo por um erro que ele havia cometido. Aliás, ele vai induzido pela sua própria mãe, porque diz a Bíblia, e esse aí é o erro que muitas famílias cometem, que eu já estou até orando e conversei isso com Mara já. Porque comigo é assim, já vai se antecipando, preparando nossa alma. Qual é o erro, pastor? O erro de amar, a mãe ama um filho mais do que o outro, e o pai ama um filho mais do que o outro. Aí usa aquela desculpa, pastor, porque aí, né, os dedos das mãos são diferentes e tal, cada filho é cada filho, e tem aquele filho que a gente é mais chegado. Eu até entendo em partes o que você está querendo dizer, mas eu nunca posso amar mais um filho do que o outro. Amém? Exatamente porque cada um é cada um. Já pensou se Deus ama mais um do que o outro? Aí Deus fala assim, eu amo mais o Heitor do que o Luan. Deus não é Deus que provoca ciúmes, irmãos. Deus não ama mais a mim do que a você. Você sabia disso? Não sabia? Então fique sabendo. Deus não me ama mais do que você. Pastor, então por que alguns recebem assim algumas coisas mais de Deus do que os outros? O segredo não está em Deus. O segredo está naqueles que estão buscando estar mais perto de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Então, automaticamente, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A esse o Senhor dará a conhecer a sua aliança. Então, aquele que se aproxima mais do Senhor, aquele que tem, lutado, perseverado. Quando a gente olha para a vida de Jó, a gente vê um cuidado de Deus ali na vida de Jó, tremendo. Mas também, olha como é que Jó reage às lutas. Mantendo a sua fé. A frase de Jó é uma frase inesquecível. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Ou seja, eu confio no Senhor quando tudo dá certo, e eu confio no Senhor quando tudo dá errado. Amém? Então, queridos, a hora da angústia de Jacó foi a hora da sua fuga. A Bíblia deixa bem claro que nem um travesseiro ele tinha para descansar, porque quando se foge não dá tempo de pegar nada. Recentemente nós vimos aí o que aconteceu no nosso estado, com relação às chuvas. Então o pessoal saía de casa para preservar a vida. Se desse para levar alguma coisa, amém. Se não desse, tudo bem. E aí então, a hora de angústia de Jacó foi uma hora muito difícil. Por quê? Porque ele está com fome, porque ele está com frio, porque ele não sabe quando é que ele vai conseguir chegar, e se ele vai ser recebido pela família de sua mãe, nem isso ele sabe, nem sabe direito como chegar lá, e Deus vai trabalhar nesse cenário. Então, Jacó diz, Deus me ouviu no dia da minha angústia. Amém, meus irmãos? E quando eu olho para essa expressão, hora da angústia, para a gente trazer isso para a nossa vida, nós podemos entender a hora da angústia como a hora da dificuldade, a hora do sofrimento, a hora das lutas, e eu posso falar para você que aqui está enquadrado o que a gente passou recentemente, foi hora de angústia,
situações que nos fazem desmoronar, situações que nos fazem cair. É aquela hora em que nós nos sentimos cercados de todos os lados e a gente não consegue enxergar a saída. Sabe aquela experiência que acho que uma parte aqui passou? Não vou dizer todos, porque alguns aqui já parece que já nasceram nadando, né? Mas eu já passei uma experiência assim. Tem aquele momento que você entra no mar e vem uma onda e pum, passa por cima de você e você bebe água. Aí você se levanta pensando assim, bom, vou respirar. Quando você acha que vai respirar, vem outra onda. Aí você diz, não, mas agora eu vou em outra onda. Aí chega um momento que você não sabe se você está indo para o fundo, se você está indo para o lado direito, para o lado esquerdo, porque para cima parece que você nunca consegue chegar. Já passou por essa experiência? Sabe que na vida tem isso? Jó passou por uma situação dessa. Jó recebe a primeira onda, olha, você foi roubado. Depois vem a segunda onda, sua plantação pegou fogo. Aí vem a terceira onda, seus filhos morreram. Já pensou isso, irmão? E aí quando Jó pensa que está tudo bem, porque a impressão que o texto nos dá, o autor do texto nos coloca, e eu quero dizer para você o seguinte, Jó é um personagem real. Diga comigo, Jó é um personagem real. Ele realmente existiu. Pastor, com base em que você está dizendo isso? N situações. Quando o Tiago fala da paciência de Jó, o menciona como um homem real. Amém? Como um homem real. Quando Jesus fala dele. Então Jó é um personagem real. Quando Paulo fala dele, é um personagem real. É alguém real. Não é um ser inventado lá para contar uma história. Tem algumas pessoas que vocês vão encontrar dizendo isso. É um livro poético. Não, é um livro que contém poesia, mas é um livro que fala da realidade da vida de um homem. E a Bíblia, quando a Bíblia fala dele pós-livro de Jó, o próprio Deus fala de Jó. Em Ezequiel, Deus fala assim, se estivessem diante de mim esses 3 homens, quem é? Aí ele fala, Noé, Daniel e Jó. Daniel, homem real, Noé, homem real e não fictício, e Jó, homem real. Amém? Daí, irmão, a gente tem que pensar 2 vezes, porque a gente vai olhar para Jó e vai ver um ser humano como eu e você. Então, essa hora de angústia, esse momento de dificuldade que nós passamos, esse momento que parece que está tudo escuro, que nada vai acontecer, que nada vai mudar. E talvez alguém aqui, ou alguns aqui, estão passando por isso. E se não estão passando, deixa eu te dar uma notícia, vai passar. Em algum momento da nossa história, a gente passa por hora de angústia. Caso contrário, a Bíblia seria mentirosa. E a gente, quando olha para a Bíblia, vê muitos homens de Deus que passaram por hora de angústia. Por exemplo, eu poderia citar aqui Moisés. Moisés passou por muitas horas de angústia. A hora que a vida dele foi ameaçada, porque Faraó disse, eu vou matar esse rapaz. Ele matou um egípcio, e ele teve que fugir. A hora que ele esteve diante do mar, o povo atrás dele dizendo, você trouxe a gente aqui para matar a gente? Vamos matar você então. E diz a Bíblia que então Moisés clama a Deus. E é então interessante, irmãos, que se há uma coisa em comum com todos os homens que passaram, homens e mulheres que passaram por hora de angústia, é o clamor. Diga comigo, clamor. Sabe qual é o nosso maior problema? É que quando a gente passa por hora de angústia, a gente quer se fechar. Mas Deus está me chamando a clamar, a orar, a levantar a voz. É interessante que o Salmo 86, verso 7 diz assim, no dia da minha angústia, eu clamo a ti. Por quê? Porque o Senhor me responde, porque tu me respondes. Amém? Então Deus está dizendo que nesse dia de angústia, nessas horas de angústia, eu e você podemos clamar a Ele. Outro homem que passou por horas de angústia, Daniel. Daniel, na sua fidelidade a Deus, orando, 3 vezes por dia, como ele sempre fazia, era costume dele. A Bíblia diz então que ele foi, por causa de inveja, por causa de perseguição, lançado numa cova cheia de leões. E naquela hora de angústia, diz a Bíblia, que Daniel foi socorrido por Deus e leão virou bichinho doméstico, virou gatinho. Nem abriu a boca, nem mordeu, não fez nada. Imagino a experiência de Daniel, mas na hora da angústia, no dia da angústia, ele clamou ao Senhor. Outro homem também que clamou ao Senhor, Sansão. Sansão se mete no dia da angústia, porque tem essa história, irmão. Você espera um pouquinho só,
quando eu começar a falar aqui, pregar sobre sofrimento, uma série de mensagens sobre sofrimento, no domingo à noite, você vai entender muita coisa. Porque a gente vai ter que achar a resposta. Será que sofrimento é só consequência de pecado? É Deus que manda o sofrimento? É o diabo que manda o sofrimento? O sofrimento acontece quando a gente erra, e se a gente é justo, não erra, não acontece sofrimento. Como é que funciona isso? Então, quanto mais eu for fiel a Deus, não vou ter nenhum sofrimento. Como é que acontece isso? Sofrimento é comum para todo mundo? Ou tem algum sofrimento que a gente não passa? Bom, essa resposta a gente vê depois. Mas Sansão é um homem que se meteu no dia da angústia. Ele criou o dia da angústia para ele. Quando resolveu desobedecer a Deus, quando resolveu trilhar um caminho diferente. Teve os seus 2 olhos furados e ainda foi obrigado a servir de bobo da corte para alegrar os seus próprios inimigos. E é assim mesmo, viu? É assim que muitas vezes o diabo faz. Você anda na presença de Deus, você está lá andando em fidelidade, aí daqui a pouco começa a fazer um desvio, não, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí não acontece nada na primeira vez, opa, ninguém descobriu, a igreja não sabe, o pastor não sabe, vou continuar, aí o prazer vai aumentando, depois o pecado vai cegando, como aconteceu, até que o diabo dá o seu golpe final. E aí o diabo, que induz, que traz mentiras, enganos para a vida do cristão, é o mesmo diabo que depois vai rir de você, vendo o buraco que você se meteu, a pessoa que você se tornou por ter deixado Deus de lado. Aí o diabo se alegra. É assim que o diabo faz. Ele pega os melhores, aqueles que estão servindo a Deus, e quer fazer deles bobos, para alegrar ao Satanás, ao próprio inimigo. E Sansão foi assim. Mas diz a Bíblia que no dia da angústia, Sansão clamou ao Senhor. O exército, o povo filisteu reunido lá, festejando com Deus Dagon, e chama Sansão para alegrar a gente, para divertir a gente, né? E lá vem Sansão para fazer stand-up comedy. Olha só, vem cá, Sansão, vem, vamos lá, conta umas piadas para a gente, Sansão, faz umas palhaçadas para a gente, Sansão, vamos lá, dá um tapa na cabeça de Sansão, olha eu valente, aí Sansão não reage. E diz a Bíblia que Sansão então ora ao Senhor e diz: Deus, mais uma vez, só nessa hora da angústia, me ouça, só mais essa vez. Permita que eu morra com honra, que eu mate os meus inimigos. E diz a Bíblia que Deus ouviu Sansão na hora da angústia. E a gente também lembra dos discípulos na tempestade no mar, quando Jesus está lá adormecido, os discípulos estão lá, a tempestade alta, vento soprando, ondas altas. Eles resolvem clamar ao Senhor, porque a angústia daquele momento era grande. E diz a Bíblia então que Jesus se levanta, ordena ao vento, ordena ao mar, tudo se acalma, faz uma grande bonança, ou seja, a navegação pode continuar. E eles dizem: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Amém? Esse é o Deus, como disse Jacó, o Deus que me ouviu no dia da minha angústia. Vamos repetir isso? O Deus que me ouviu no dia da minha angústia. No Salmo 50, no verso 15, a Bíblia diz: invoca-me, aqui quem está dizendo é o próprio Senhor, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? 2 promessas, uma ordem. Invoca-me no dia da angústia, é a ordem. Primeira promessa: eu te livrarei. Amém? Agora não quer dizer que vai ser na hora que a gente quer, vai ser quando Deus quer. Deus tem tudo pronto, Ele é o centro de tudo. E Ele diz: e o resultado do livramento que eu vou trazer para a tua vida é que você vai me glorificar. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Há muita glória ainda para ser dada a Deus, irmão, por minha boca e pela tua boca. Aleluias. Não se trata de poder de Deus, porque Deus tem poder para te livrar sempre. Sempre. Se trata de coisas maiores que não se respondem aqui na terra, que quando a gente observar um pouquinho mais sobre o sofrimento, isso vai ficar mais claro para nós. Mas há uma promessa, irmãos. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio. Diga comigo, refúgio. E a nossa fortaleza, diga fortaleza. E o que mais que Deus é? Socorro bem presente na hora da angústia.
É aquele socorro que está perto. Como a gente canta aqui muitas vezes, Deus está perto de nós. É o socorro que vem na hora da angústia. A promessa de Deus não é nos livrar das angústias da vida, mas é de ser o socorro bem presente nessas horas de angústia. Amém? Você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Exatamente porque eu tenho uma convicção, o salmista diz, de que Deus é o refúgio. O que é refúgio, irmão? É que tem alguns momentos da nossa vida, na hora de angústia, que a gente tem que se refugiar. O salmista toma essa expressão, refúgio, da própria Bíblia Sagrada, em duas questões, provavelmente. A primeira era que quando alguém queria receber uma proteção de Deus, um livramento de Deus, deveria segurar na ponta do altar, nos chifres do altar. O altar, se você ler em Êxodo 25, por exemplo, o 26, o altar de holocausto, o altar de incenso, ele tinha 4 pontas, 4 chifres, chamado de chifre. Então quem segurasse ali, receberia a misericórdia. Ninguém poderia matar uma pessoa que segura no chifre do altar. Por quê? Porque ele está recorrendo ao Senhor. Olha só isso. Recorrendo. Só teve um que morreu, mesmo segurando a ponta do altar. Mas ele está recorrendo ao Senhor. Por isso tem aquela canção, né? Toque na ponta do altar, né? Toque no... né? Se você quer o favor do rei, toque na ponta do altar. Só teve um que não conseguiu isso. Está no livro de Esther. Depois você vai ler. E aí, meus irmãos, a segunda referência para refúgio eram as cidades de refúgio que o próprio Deus fez. Deus estabeleceu 6 cidades de refúgio. O que serviria a cidade de refúgio? Se alguém entrasse numa situação e de repente, numa reação, ele matou alguém, a Bíblia diz claramente, matou pela espada, então pela espada você vai morrer. Só que essa pessoa, se corresse até a cidade de refúgio e conseguisse entrar nos limites da cidade, ali ninguém poderia vingar a morte do outro, ele estaria protegido. Então, quando a Bíblia fala que Deus é o refúgio, é que há momentos de angústia na nossa vida que a gente precisa se esconder em Deus. Sabe o que é se esconder em Deus? Se refugiar em Deus? É você se colocar ali em Deus e dizer, Deus me proteja, me acolha, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar guardado aqui, eu vou ficar aqui, eu não quero sair daqui de jeito nenhum. Aquele momento onde a gente se coloca debaixo da proteção de Deus, como, sabe, o pintinho se coloca ali debaixo da galinha para se esconder, para ninguém atacar, para o gavião não chegar lá. Deus é o refúgio. Fortaleza, por quê? Porque o inimigo não consegue atravessar. Fortaleza é um lugar de proteção. E ele diz, é o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe o que significa isso, irmão? O salmista está dizendo, olha, tem momentos que Deus não vai parar a angústia, mas Ele vai me proteger na hora da angústia. Ele vai me cercar com cuidado na hora da angústia. Eu vou saber que tem alguém me protegendo, que tem alguém me cercando. É isso que Jacó disse, o Deus que me ouviu na hora, no dia da minha angústia. Deus está aqui me cercando. A fortaleza, o inimigo está lá fora, o inimigo está tentando bombardear. Mas a gente está dentro da fortaleza. Ou seja, refúgio e fortaleza significa que há limites para o dia de angústia na minha vida, na tua vida. Refúgio e fortaleza significa que, ainda que a tempestade não acabe lá fora, Deus ainda está guardando a nossa vida. Amém? É um abrigo. É um abrigo. E Deus é esse abrigo, irmão, para proteger a minha vida, a tua vida. Mas aí o salmista diz, porque Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, porque Deus é o socorro que está bem presente na hora da angústia, ele diz, por isso não temeremos. Como Abraão nós podemos dizer, não tenho medo, como Deus falou para ele. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria, não temeremos. Amém? Não temeremos. Isso é, irmãos, a maior declaração de confiança em Deus. Eu sei que eu estou vivendo minha realidade dura e difícil, mas eu não tenho medo do que possa vir, porque o Senhor é o refúgio e fortaleza, o Senhor é o socorro bem presente.
Você está entendendo isso, irmão? E eu quero te falar aqui, irmão, que eu não estou falando de um Deus, como disse no início, utópico, fantasioso. Não é nada disso. É um Deus que eu tenho provado na minha própria vida nas horas de angústia. Isso me dá credencial para falar para você em algumas coisas. Como deu a Jesus. Quando Jesus fala de sofrimento para mim e para você, Ele tem credencial para isso. Sabe por quê? Porque foi o homem que mais sofreu nessa terra. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe o que é sofrimento. Por isso não temeremos. É como aquele tempo que chove, não tem quando uma tempestade, ela vem com força e você vai para debaixo de uma marquise, ou vai para um lugar onde você se sente protegido, a tempestade continua lá, mas você não está mais daquele jeito. Por quê? Porque você agora está se sentindo protegido. Amém? Eu me lembro quando tinha briga lá em casa, aquelas confusões todas, a gente corria para o banheiro, porque ali era uma forma de refúgio, até que a porta foi destruída. E aí o refúgio passou a ser o alto do pé de goiaba. Pelo menos ali ninguém me tocava. Até o dia que eu dormi e caí lá, escorreguei lá de cima. Mas ninguém chegava perto. Era um lugar onde eu sentia segurança. Aqui ninguém vai me tocar. O problema está lá embaixo. O problema está acontecendo. Mas eu estou me sentindo protegido agora. Você está entendendo isso? Amém? Sabe por que você precisa perseverar em adorar o Senhor? Porque você tem um Deus que te ouve na hora da sua angústia. E um Deus que também te ouviu no dia da sua angústia. A maioria dos irmãos que aqui estão, chegaram a esta igreja, chegaram ao Senhor no dia de angústia. Quando não tinha mais para onde ir. Quando não encontrou mais solução para nada na sua vida. Amém? Você concorda com isso? A segunda parte da mensagem diz respeito a essa segunda verdade que Jacó diz. No verso 3 ele diz: o Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. Amém? Vamos repetir isso? O Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. E eu quero pedir a sua atenção aqui a essa mensagem. Porque é muito importante a gente observar algumas coisas. Jacó diz: o Deus que tem estado comigo por onde tenho andado. Então a vida de Jacó é uma vida, como a minha vida e como a sua vida, que você tem momentos onde parece que Deus não está fazendo nada por você. Que você não consegue perceber nenhuma atuação de Deus daquelas que você chama de milagre ou sobrenatural. E a vida também de Jacó, como a vida, minha vida e a sua vida, tem aqueles momentos que está claro e evidente o milagre de Deus. Amém? Só que só tem um problema. Quando tem esses momentos que tem o milagre de Deus, a gente diz: Deus agiu, Deus está aqui. Mas quando não se tem esses momentos para nós, porque nós não conseguimos enxergar, a gente fala assim: Deus não está aqui, Deus não está me ouvindo, Deus não se preocupa comigo, Deus não está aqui. Sabe por quê? Porque a gente, irmão, já rotulou a forma de Deus agir. Então a gente sempre acha que Deus vai agir do mesmo jeito. Sempre acha que Deus vai fazer da mesma forma. Então, olhando para a vida de Jacó, nós vemos Jacó fugindo do seu irmão. Quem olhasse para aquilo dizia assim: não, foi um livramento, assim, um acaso, né? Ele conseguiu fugir, conseguiu escapar do irmão dele. Mas Jacó está afirmando que não foi nada disso. Deus esteve comigo enquanto eu fugia do meu irmão. É isso que Jacó está dizendo. Mesmo que eu não estivesse vendo a Deus, nem a nenhuma manifestação sobrenatural da parte dele. Você está entendendo isso? Amém? Por exemplo, quando Jacó encontra o seu tio Labão. Ali é um momento que você diria: é uma coisa normal. Não posso chamar isso de milagre. Mas é milagre. É Deus quem dá a oportunidade de Jacó encontrar-se com o seu tio. Sabe, a experiência que muitas vezes nós passamos, a gente acha assim: eu encontrei determinada coisa, consegui determinado emprego, que bom, foi porque eu conversei com o irmão me indicou e aí deu certo. Você precisa levantar um pouquinho mais os seus olhos para enxergar Deus nessa história. Você está entendendo isso? Amém? Sabe qual é a questão, irmão? O fato de Deus não aparecer para mim e para você de uma forma palpável, que a gente possa ver, tocar, não significa que Deus não está agindo. Porque Deus tem os seus próprios meios. Teve um momento que Deus mandou um corvo
alimentar um profeta. O profeta Elias. Já pensou? Por que Deus não mandou um anjo alimentar Elias? Teve outro momento que Deus mandou um anjo alimentar Elias. Por que Deus não mandou o corvo? Porque Deus tem os seus próprios meios. O nosso problema está na expectativa que a gente coloca e na forma que a gente crê. A nossa fé, muitas vezes, é uma fé tão pequenina, tão tola, que a gente cria um padrão para Deus agir. Sabe qual é o padrão que Deus tem de ação? O dele mesmo. É interessante quando o salmista diz: o nosso Deus está no céu e faz o que Ele quer, e faz o que Ele tem prazer de fazer. Amém? Deus não está limitado, Deus não está preso. Quando Jacó encontra-se com Raquel, parece uma coisa comum, uma paixão, né? Ele olha para Raquel, fica apaixonado por Raquel, diz: eu vou trabalhar 7 anos por ela. Mas Deus estava ali, porque Deus estava trabalhando. Amém? Quando Jacó então tem uma revelação de Deus, aquilo é algo sobrenatural, aquilo não é algo comum. Jacó não tinha comido uma feijoada e foi dormir. Jacó teve algo onde Deus interferiu claramente na história dele, trazendo uma visão, um sonho. Há momentos que Deus faz isso, mas Jacó está dizendo que nesse momento também Deus estava com ele. Sabe, em nossa vida há momentos onde Deus se mostra e há momentos onde Deus parece estar oculto. Você está entendendo isso, irmão? Sabe, na caminhada de Jacó existiram momentos bons e momentos difíceis. Momentos onde Deus agiu de forma sobrenatural e momentos onde parecia que Deus não estava intervindo. E Deus não estava preocupado com Jacó. Mas Deus estava lá. Quando Jacó consegue prosperar, conquistando o seu primeiro rebanho, trabalhando para o seu tio Labão, mesmo Labão mudando todas 10 vezes o salário dele, ele diz: foi Deus que interviu e não deixou você fazer nenhum mal para mim. Sabe, Jacó tem a capacidade de enxergar Deus onde eu e você muitas vezes não enxergaria. O Espírito Santo de Deus está me chamando e te chamando a olhar para a sua vida hoje e perceber uma coisa: que Deus nunca te abandonou, que Deus nunca te deixou, que há momentos que você até pensou que Deus não fez nada, mas Ele fez. Quando nós passamos por esse dia de angústia, foi muito interessante a forma de Deus agir. Deus não curou a minha sogra, sim, e a fez acordar de um dia para outro, mas Deus abriu uma porta na UTI. Deus usou uma pessoa de dentro do hospital que conhecia a família da Mara, e essa pessoa foi instrumento de Deus para fazer o melhor pela dona Marlene. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos assim que Deus a cure, ou a curasse de uma forma sobrenatural, que de repente ela estivesse lá deitada na enfermaria, ela acordasse, não sentisse mais nada e o coágulo sumisse. Claro, Deus faz isso também, amém? Mas nem sempre. Deus faz o que Ele quer, é por isso que Ele é Deus. E aí Deus usou essa pessoa, e aí por causa dessa pessoa, essa pessoa ficava supervisionando, olhando tudo. E aí depois uma outra pessoa foi usada para conseguir um local melhor, e outra pessoa foi usada, e Deus vai usando, irmãos. Só que a gente diz: não, é porque fulano conheceu fulano. Não, Deus está por trás disso, irmão. Quando ela caiu da escada, dificilmente o meu sogro ficava junto a ela. Raramente, só quando queria ir lá chamá-la para voltar para casa logo. Mas ele estava lá no exato momento que ela caiu. Porque se não tivesse ninguém lá, talvez só a encontrasse à noite, horas e horas depois. Quando ela caiu, uma outra pessoa apareceu, uma outra ligou para o bombeiro, e tudo foi acontecendo assim, irmãos. E o socorro veio, e os cuidados foram tomados. E agora, essa semana, o médico, o neurologista, a avaliou, fez um monte de perguntas para ela, e chegou à seguinte conclusão. Só não disse com essas palavras, mas disse: é impossível. O que ela sofreu está tão bem como se nada tivesse acontecido como ela está.
Total consciência, total lembrança, total argumentação, tudo. Você entende, irmão? Eu estou te chamando nessa noite a crer nesse Deus, a confiar nesse Deus, que nem sempre vai operar como eu quero, como você quer, mas que vai operar sempre. O Deus que sempre vai estar com você por onde você tem andado, nas situações da sua vida. Só uma coisa que muitas vezes impede que a gente chegue à conclusão de ver o milagre de Deus: a incredulidade. Quando a gente definitivamente diz, Deus não está agindo, Deus não vai agir, Deus não me ama, e isso perdura na nossa vida, essa afirmação, essa revolta, esse espírito de incredulidade. Sabe, Deus tem a sua própria maneira de agir, seu próprio jeito. Há uma promessa, irmãos. A minha fé e a sua fé não pode estar baseada em sentimento. A minha fé e a sua fé não pode estar baseado quando tudo vai bem na nossa vida. E aí, se tudo vai mal, a nossa fé foi para as cucuias. Isso é uma fé, sabe, ridícula. Se é que a gente pode chamar isso de fé. Diga comigo, a minha fé tem que estar baseada no Deus que faz promessas e nas promessas que esse Deus faz. Você está entendendo? Hoje à noite a gente cantou isso. As canções, praticamente, a gente nem sabia o que eu ia pregar, mas as canções estavam dizendo a mesma coisa. Eu confio em Ti. Eu confio. Eu te adorarei por quem Tu és. Seguro estou, confio em Ti. Deus fiel. Quando a gente começa cantando a música fiel, de Deus fiel, começa dizendo isso, né? Mesmo quando eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Admite a possibilidade do choro. Igreja vitoriosa não é igreja que não tem problemas, que não tem as lutas. Igreja vitoriosa é aquela que tem as lutas e vence as lutas. Amém? Porque o resto é mentira, irmão. Esse negócio de pare de sofrer é mentira. Não tem esse negócio não, irmão. Enquanto você estiver vivo aqui, irmão, vai ter sofrimento, meu irmão. A questão, quem é que está com você na hora do sofrimento? É isso que muda tudo. Amém? Se você, sabe, se fere, é interessante isso, né? Como é que nosso organismo está predisposto a isso. Se você se machuca e chega alguém experiente e olha ali, sei lá, o corte que você teve, diz, não, espera aí que eu vou fazer aqui um torniquete, vou amarrar aqui e vou levar, e olha, aqui você vai levar uns pontinhos, mas pode ficar tranquilo que é só isso. O que é que você tem? Qual é o sentimento que acontece com você? Você relaxa, tudo bem. Agora chega alguém que não conhece nada, você continua inseguro e até pior. Que não sabe nem o que fazer, nem onde botar a mão. Você fica pior ainda. Parece que quando alguém está conosco, que tem uma experiência maior do que nós, isso nos dá segurança, irmãos. É ou não é verdade? Você tem alguém que conhece tudo a seu respeito. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? É um versículo, essa é a palavra de Jesus, irmão. Ele disse, eu estou com você. É uma promessa. E ele está dizendo, você pode acreditar em mim. O meu caráter é um caráter confiável, Deus diz. Eu prometi estar com você, eu estou com você. Amém? Diga isso bem forte, Deus está comigo. Mas diga muito forte, mais forte ainda, Deus está comigo. Aleluia. Deus está comigo. É uma verdade, meu irmão. Deus está com você. Jacó disse isso, Deus que tem estado comigo por onde eu tenho andado. Eu volto, o meu irmão poderia me matar, porque ele estava com ódio e disse, meu pai morre, eu mato meu irmão. Mas meu irmão me olha, me beija, me abraça e me perdoa. Você está entendendo? Jacó foi perdoado por Esaú. Esaú tinha todos os motivos do mundo para matar Jacó. Quem é que tocou o coração de Esaú e quebrantou o coração de Esaú? Foi Deus. Porém não está escrito uma linha que Deus fez isso com Esaú. Mas Jacó diz, quando vi a tua face, meu irmão, vi a tua face como se tivesse visto a face de um anjo de Deus. Amém? É interessante quando você lê o livro de Ruth, você não vê claramente Deus se movendo, agindo,
transformando aquela situação do povo de Israel. Mas Deus está lá. É como você olhar para um céu cheio de nuvens e falar, hoje não tem sol. Não é assim que a gente diz? Hoje não tem sol não. Está cheio de nuvens, né, escuras. Hoje não tem sol não. Só que o sol está lá. O sol não saiu de lá não. É você que não está vendo. Mas basta você olhar além das nuvens e o sol continua no mesmo lugar. Amém ou não amém? O problema são as nuvens e os seus olhos. Mas você tem convicção, o sol está lá. Ele não sumiu, ele não foi embora, ele não foi viajar. O sol está lá. Amém? Fala para o teu irmão e olha para ele. O sol está lá, meu irmão. O sol está lá. Jacó recebe uma promessa de Deus. Ele crê no Deus que está com ele. Porque olha o que Deus falou para Jacó. Eu estarei com você e o protegerei em todos os lugares aonde você for. E farei com que você volte para esta terra. Eu não o abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. Essa é uma promessa que é válida para mim e para você. Deus nunca vai me abandonar e te abandonar até cumprir o que Ele prometeu. O que é que Ele prometeu? Que Ele vai te levar para o céu glorioso dEle, meu irmão. Ele não vai te abandonar até isso acontecer. Amém ou não amém? E aí então, Jesus dá essa promessa, igualzinho a promessa que o pai deu para Jacó. Então, em todas as suas conquistas, meu irmão, Deus tem estado com você. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Em todas as suas derrotas aparentes, Deus tem estado com você. Amém ou não amém? Deus tem estado com você. Todas as conquistas, Deus tem estado com você. Todas as lutas, Deus tem estado com você. Ainda que você não veja a vitória como você quer, Deus tem estado com você. Porque Ele também fez outra promessa. De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Amém? Eu lamento muito quando às vezes a gente perde um pouco a atenção nessa mensagem. Por coisas que a gente não deveria estar. Porque quando vier a hora da angústia, talvez você blasfeme de Deus só porque não prestou atenção naquilo que Deus está te falando. Diz a palavra de Deus que quando Jacó vai abençoar José, o seu filho, olha a palavra que ele dá e olha como ele se refere a Deus. Um homem que não tinha o conhecimento do Antigo Testamento do Novo como eu e você temos. Diz assim em Gênesis 48, 15 e 16. E abençoou a José dizendo, aqui é Jacó, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, agora ele vai falar dele. Aqui Jacó está quase morrendo. Jacó diz, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, que me comprou, que me trouxe do mal, abençoe esses meninos, os filhos de José. Sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Eu só quero chamar a atenção para isso que eu marquei. Vamos repetir o que Jacó diz? O Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo o mal. Mais uma vez. O Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que é o centro de tudo. Ele tem sido o meu pastor. O que o pastor faz? O pastor cuida. O pastor zela. O pastor protege. E o pastor também, muitas vezes, chora quando vê a ovelha se desgarrando. Jesus conta a parábola de uma ovelha que se perdeu. Não foi o pastor que perdeu a ovelha. Porque em geral é assim. A ovelha olha para um lado e para o outro. Eu vou dar uma volta. Mas Jesus fala que o pastor vai atrás daquela ovelha. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Tem momentos que a gente se perde tomando decisões sem o auxílio do pastor. Tem momentos que a gente vai por caminhos que a gente acha que é seguro para a nossa vida e esquece que o pastor está guiando. Às vezes o pastor está nos guiando, e eu estou falando aqui, irmãos, do pastor Jesus, está nos guiando no meio das pedras, mas o pastor conhece o caminho das pedras. Só que a gente fala, não, se eu passar nas pedras eu vou ferir meu pé. Ali tem um caminho mais fácil, eu vou pelo mais fácil, mas não estou sabendo que pelo caminho mais fácil tem lobo me esperando,
e pastor não está mais comigo, porque o pastor está indo para lá. Jesus falou, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, mas tem o seguinte, o bom pastor conhece as suas ovelhas, pelo nome, mas tem outra, as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem o pastor, obedecem, mesmo que ele não pareça nos conduzir em momentos difíceis. Tem um momento da palavra de Deus tão séria, que é o momento que Jesus olha para os discípulos, e aí o texto diz isso, Jesus os obrigou a subirem no barco e a irem para o outro lado, e Jesus está lá orando no monte, e diz a Bíblia que durante a madrugada, os discípulos estavam navegando e veio uma tempestade sobre eles, e eles estão lá. Tem momentos, irmãos, que parece que Deus está nos conduzindo para umas situações absurdas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Confie nele. Porque o mesmo Jesus que obrigou os discípulos a entrar naquele mar e encarar aquela tempestade, foi o mesmo Jesus que de madrugada veio andando por cima das águas e acalmou a tempestade e encontrou-se com seus discípulos. Amém? Pode confiar. Ele está lá intercedendo, orando por você. Ele está lá clamando. Parece que ele não está perto de você, mas ele está. É só uma questão de tempo para que ele comece a caminhar sobre as águas e chegue até você e diga, fique tranquilo, eu estou aqui. Amém? Sabe, porque nós precisamos perseverar em servir, em temer, em confiar, porque Deus te ouve no dia da sua angústia, porque Deus tem estado com você por onde você tem andado. Amém? Você está entendendo isso? Estava conversando com o Everton aqui e o Silvino na hora da oração, ele falando que como que o que aconteceu comigo e com a Mara também afetou a ele. Ele falou assim, poxa Deus, cadê aquele Deus que a gente vê agindo? Cadê aquele Deus? Por que o Senhor não responde? Nosso pastor está lá sofrendo, a nossa pastora, Senhor, cadê aquele Deus? Isso mexeu de alguma forma também com a fé do meu irmão. Como eu acho que mexeu com alguns. Eu nunca vou esquecer um dia que a Angelita chegou até mim, ela está aqui? Não? A Angelita chegou até mim, isso deve ter uns 5 anos. Eu ministrei num culto, saí correndo na madrugada, fui para Campos, papai estava na UTI. E aí eu fui lá, orei, conversei com ele, eu falei para ele que eu ia ter um filho, e queria que ele segurasse, falei isso com ele em coma. E aí eu voltei para cá, disse, papai está na sua mão, Senhor. E voltei. E quando cheguei aqui, ministrei no culto. Quando deu 2 da tarde, saí do culto da manhã, fui descansar. Estou lá quase dormindo, o telefone toca, chega a notícia, né? O G foi lá para casa, foi comigo para Campos, ele e o Eziel. E aí a Angelita falou, pastor, eu fiquei sem entender, a gente pediu tanto, a gente acreditou tanto que Deus ia curar o seu pai. Eu sei que isso mexe. Mas Deus tem estado comigo. Deus tem estado com você. E eu queria fazer algo mais nessa conclusão dessa mensagem. Queria te chamar a olhar um pouquinho para trás da sua vida e enxergar as horas de angústias onde Deus te socorreu. E a partir desse momento, dessa lembrança que o Espírito Santo de Deus vai te trazer, eu quero te convidar, fique de pé, por favor. Se você puder. Eu quero te convidar a fazer algo mais, a dar uma ordem para a sua alma, para parar com as mentiras dela. Por quê? Porque às vezes a tua alma está dizendo assim, está vendo, vale a pena? Às vezes você pode estar sentindo até desânimo. Era tão bom antes, mas hoje, nessa noite, Deus veio de uma forma tão preciosa para a gente aqui, irmãos. Enquanto a gente estava adorando, eu estava falando isso para Deus. Deus, se a gente está te adorando de verdade pelo que tu és, então vem nesse lugar. E Deus veio. E visitou um cara de gente aqui. Amém? E Deus está aqui nessa noite nos visitando de novo. Nessa mensagem, nesse final de mensagem. E eu quero orar. Eu vou fazer aqui algumas orações. Eu vou convidar você a orar por você. Falar, Deus, o Senhor é o Deus que me ouve e que também me ouviu no dia da minha angústia. E o Senhor também é o Deus que tem estado comigo por onde tem andado. Um Deus que tem providenciado dias de refrigério. Já falei demais. Agora está na hora de você falar com Deus.
Feche seus olhos e comece a orar pela tua vida, naquilo que Deus falou com você. Não tenha vergonha de levantar a tua voz alta, não tenha vergonha de clamar a Deus na hora da tua angústia. Clamor é voz alta, é grito muitas das vezes, e às vezes nós precisamos clamar mesmo, irmão. Não é porque Deus é surdo não, mas porque a nossa dor é grande. Há um poder no clamor. Levante a tua voz, clame ao Senhor. O Deus que te ouve no dia da angústia está aqui. O Deus que tem estado com você por onde você tem andado está aqui. Talvez a sua angústia não seja uma doença. Talvez seja uma situação de emprego, uma vergonha que você sofre. Uma dor na alma, uma acusação. Talvez seja no seu casamento, eu não sei. Mas esse é o culto da vitória. Porque temos um Deus de vitória aqui. Um Deus que não me chamou a fazer outra coisa a não ser confiar nele. Deixa fluir o Espírito de Deus na tua vida nessa noite. Eu estou aqui pregando na autoridade do Espírito de Deus, com base em experiência que também eu tenho experimentado na minha vida. Vivido dor, vivido sofrimento. E às vezes na hora da angústia a gente se esquece, mas Deus nos ouve. Clame a Ele. E se você não está vivendo hora de angústia, eu quero te falar uma coisa. Ora a Deus agora e diz: Deus, não deixe que a minha fé se perca quando a hora da angústia aparecer na minha vida. Quero confiar, mesmo que as coisas não funcionem como eu espero. Só me ensina a te amar, a depender de ti. Nós levantamos nossa voz a ti, Senhor, porque não há nenhum outro a quem possamos recorrer na hora da angústia. Há só um Senhor, e este é o teu nome, Deus. Oh Senhor, o teu Espírito nos reveste e nos dá autoridade e poder para atravessarmos as tempestades e as lutas da vida, Senhor. Isso nos faz fortes, nos faz fortalecidos. Mesmo que a gente não entenda, mesmo sem enxergar, a gente está dizendo: confio num Deus fiel. Porque hoje o Senhor pode curar, hoje o Senhor pode expulsar demônio. E eu oro para que isso aconteça, que todo demônio que esteja porventura agindo na vida dos meus irmãos seja repreendido agora, em nome de Jesus, na autoridade dEle. Todo corpo enfermo seja tocado pelo Espírito Santo de Deus nesta hora. O Espírito que vivifica, o Espírito que cura, o Espírito que ressuscita mortos, o Espírito que manda para o inferno o câncer. Oh sim, Senhor. Mas ensina-nos a confiar em Ti. Mas ensina-nos a descansar em Ti. Sabe, meu irmão, quantas vezes leprosos chegaram até Jesus e Jesus tocou no leproso, o leproso ficou curado, amém? Só que tem na Bíblia um leproso que Jesus não tocou nele, que Deus não tocou nele. O leproso chamado Naamã, Deus o manda por meio do profeta a tomar banho de lama no Jordão, 7 vezes mergulhar. Sabe por quê? Porque Deus não opera como a gente quer que Ele opere. Ele opera como Ele quiser operar. Se Ele quiser usar um médico para te curar, Ele usa. Mas se Ele quiser te curar sem médico, Ele também faz isso. Porque Ele é Deus. O Deus que servimos nessa igreja é o Deus de verdade. É o Deus de verdade. E eu estou te dizendo, pode confiar nele. É o Deus da minha vida. É o Deus da minha casa. É o seu Deus. Levanta a tua voz e comece a clamar nesse tempo de angústia. Vamos cantar, conscientes do que estamos cantando. Isso, no dia de angústia Ele me ouve. Cante.
sabendo disso? Então eu vou te chamar. Chame por Ele. E em teus braços me lançar. Olha só, você não precisa enxergar, mesmo sem enxergar. Diga: confio em um Deus. Esse é o caráter dele, fidelidade.